Hello, jovens! Prof. Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. E já estamos aí na nossa aula de número 17, que é a nossa aula de revisão. E vamos falar aí sobre eletrostática. Se liga lá na telinha. Então, na nossa aula de hoje, vamos falar sobre eletrostática, parte 1 e parte 3, certo? Vamos falar também de força elétrica e campo elétrico e também corrente elétrica e tensão elétrica, então um pouco de eletrostática e também de eletrodinâmica, tá, pessoal? Lembrando, olha só, que a nossa aula 2.1 fala sobre a parte aí de eletrostática, ok? Fala de eletrização e processos de eletrização e nessa aula nós temos que lembrar o quê? Quais são os pontos principais que quando um corpo está eletricamente carregado, ou seja, com excesso de prótons ou falta, ou excesso de elétrons, né? Os prótons ficam no núcleo, excesso de elétrons ou falta de elétrons, significa que ele está eletricamente carregado e esses processos aí de eletrização, como está escrito aqui, são métodos onde um corpo deixa de ser eletricamente neutro e passa a ficar carregado positivamente com falta de elétrons, né? E negativamente com excesso aí de elétrons. E aqui, olha só, para a nossa explicação, a gente se baseia aqui no modelo atômico de Rutherford, onde a gente tem aqui, ó, no núcleo, que é um núcleo pesado, né? Com os nossos nêutrons e os nossos prótons, e aqui, olha só, nas camadas mais afastadas nós temos os nossos elétrons, e nós vimos que lá nos condutores, esses elétrons conseguem se movimentar com maior facilidade, belezinha? Pessoal, o que nós vimos mais? Ao eletrizar, eu posso fazer isso de 3 formas específicas: atrito, contato e indução. Lá no nosso, olha só, deixa eu terminar de colocar aqui o nosso átomozinho. Lá no nosso processo de eletrização por atrito, você atrita as substâncias, você esfrega as substâncias. Ao fazer isso, o que vai acontecer? Troca de carga, não é, pessoal? Então, um material, olha só como está sendo demonstrado, vai ficar carregado positivamente, porque ele vai ceder os elétrons para o outro material que vai ficar carregado aí negativamente. E para a gente saber essa ordem, certo? Do positivo aí do negativo, é só a gente olhar a nossa série triboelétrica. Então, se você atritar vidro, por exemplo, aí com, vamos colocar aqui algodão, como está mostrado, o vidro vai ficar o quê? Positivo, o algodão fica negativamente carregado e assim eles ficam eletrizados. Esse é o nosso processo por atrito, tá? Bom, pessoal, na eletrização por contato, o nome fala o contato. Você pode ter um corpo neutro e o outro já eletrizado por atrito ou por contato também, tá? O contato significa que você vai aproximar um corpo eletrizado de um corpo neutro para fazer com que eles troquem de cargas, ok? Então esse processo aí vai ocorrer quando o condutor está carregado e entra em contato com outro corpo, e parte da carga irá se transferir para o outro corpo, como mostrado aqui nessa figura. Olha só, se liga nessa animação, tá? A gente tem aí as carguinhas bonitinhas, tá? Ó, o que vai acontecer aqui? Então, preste atenção na animação que a gente vai ver a questão, pessoal, ó, do sinal, tá? Então, a gente coloca um corpo em contato com o outro, certo? Você vai ver que o excesso de cargas do corpo eletrizado vai ser atraído aí para o corpo neutro e quando você afasta os dois, certo? Eles vão ficar com a mesma quantidade aí de carga. Entendido isso, pessoal? Ó, aqui é outro exemplo, tá? Porque você pode colocar um carregado positivo e o outro aí negativo também. Aí você vai estabelecer o contato, como está mostrado aqui, ok? Estabelecer esse contato, a gente vai ter a mesma coisa, tá? O excesso de cargas vai se unir com o outro, né? Então a gente vai ter uma atração. Se tu tem excesso de prótons, vamos colocar dessa forma, os elétrons do corpo que está neutro vai ser atraído para esse corpo, certo? E a gente vai ter aí o contato, eles vão ficar com a mesma quantidade de carga. É por isso que você pega a carga e divide pelo número de corpos que você está colocando em contato. Entendido isso, pessoal? Esse é o nosso processo aí por contato. Belezinha? Bom, ó, terminando de colocar a nossa animação aqui, ok? Falta um processo, qual é ele? Indução. Na indução você não toca, mas você induz. O que é induzir? É você induzir um corpo neutro a ficar carregado
com uma carga de sinal que você queira com que ele fique. Então, lá na eletrização por indução, ocorre sem contato entre os corpos. Então, olha só, tu aproxima um bastão que está positivamente carregado, o que vai acontecer? Tu vai ter repulsão dos prótons para a beirada do corpo aqui, né? E você vai ter os elétrons para essa outra facezinha aqui, ok? Então, você está, de certa forma, assim, ó, expulsando, né, os positivos, ou você vai deixar esse corpo aí carregado com sinais mais positivos, porque você está, olha só, repelindo, né? Vamos colocar dessa maneira, o excesso de prótons aí, tá? Então, na indução você não toca, você apenas induz o corpo a ficar carregado. Ó, afastou, certo? Tirou aqui, ó, o indutor, que nós falamos que é o indutor, e esses aqui são os induzidos, belezinha? Aí você vai ter que ele vai ficar, pessoal, carregado, beleza? Sem tocar. Então, você pode fazer dessa parte aí também. Bom, lembrando que para você deixar carregado assim ou não, dessa forma, do jeito que você quer, ou por contato ou por atrito, tu tem que ter a interação entre as cargas. E essa interação a gente chama de força, tá, pessoal? E é o que nós vamos ver nessa aula aqui, que fala um pouco da carga elétrica, também fala aí da lei de Dufay para a questão da força eletrostática, tá? E também a quantização da carga, ok? Lembrando que a gente trabalha com a nossa carga elétrica, a gente tem aí o menor valor de carga, que é a carga elementar. A do próton vale mais E, a do elétron vale menos E, certo? E o nêutron vale 0, belezinha? Entendido isso? Ó, vou colocar aqui os valores para vocês, tá? Então, você quantizou aqui, é o menor valor que a gente vai utilizar. Lembrando que esse valor a gente utiliza para encontrar o valor do Qzão, que é da nossa carga, ok? E aqui, ó, só para falar o que eu tinha colocado para vocês. Próton positivo, elétron negativo e o nêutron 0. Fechado, pessoal? Entendido isso? E a lei de Dufay fala exatamente o que é para nós. Um princípio bem simples, que quando você tem corpos carregados com cargas de mesmo sinal, eles vão se repelir, certo? Se você tem corpos carregados com carga aí de sinais opostos, eles vão o quê? Se atrair. Então você tem interação de repulsão e interação de atração eletrostática devido ao quê? Ao sinal aí dos corpos, certo? Lembrando, pessoal, excesso de elétrons carregado negativamente, falta de elétrons carregado aí positivamente. E em física, como eu falei para vocês, essa interação é chamada de força eletrostática. A força eletrostática, ela tem o quê? A mesma direção da linha de separação da distância e os sentidos o quê? Geralmente opostos. Entendido, pessoal? Pode ser repulsão, pode ser o quê? A atração. Mesma direção da linha de separação dessas cargas e sentidos opostos. Belezinha? Entendido isso? Ok? E como é que eu posso calcular o valor desta carga? O valor desta carga, a gente vai utilizar o quê? Olha só, a quantidade de carga elétrica total, que será sempre um número inteiro, tá bom, gente? Um número inteiro, vezes o valor da carga elétrica do elétron ou do próton. Esse N, que é um número inteiro, vai ser o quê? Nosso número de partículas, né? Nosso número de elétrons, ou em falta ou em excesso naquele corpo. E o E é aquele nosso valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Multiplicou esses dois, você tem o valor da carga em Coulomb. Fechado? Entendido isso? E aqui para nós, olha só, exemplificarmos aqui, lá na nossa aula 7, a gente vem com a lei de Coulomb. Já que em física a interação entre as cargas é chamada de força, e essa interação é devido justamente àquela região do espaço que fica em volta lá do corpo carregado, que a gente chama de campo, nós podemos calcular esta força. E esta força é calculada através da lei de Coulomb, certo, pessoal? Que foi o físico que fez o experimento para calcular essa lei. Lembrando aqui, olha só, quando você tem corpos carregados com cargas de mesmo sinal, você faz o quê? Repulsão eletrostática. Corpos carregados com sinais diferentes, você tem atração, certo? E como é que eu calculo essa interação, que é essa força? Eu vou precisar de uma constante, que é a constante eletrostática do meio, que essas cargas estão.
2, eu vou precisar do valor dessas cargas que estão interagindo dentro do campo elétrico. E 3, eu vou precisar da distância de separação dessas cargas aí que estão interagindo. E o Coulomb, pessoal, ele percebeu o seguinte, que quanto maior o valor da carga, maior vai ser a interação, ou seja, a força de interação entre essas cargas. Mas ele percebeu o seguinte também, que quanto mais afastado estão essas cargas, menor vai ser a força de interação entre essas cargas. Mas é só inversamente proporcional? Não, lá nos experimentos dele, ele viu que a força, ela diminui com o inverso do quadrado da distância, como está mostrado aqui, certo? Então, ela cai com o inverso do quadrado da distância, é por isso que o gráfico é uma hipérbole equilátera, que tem esse comportamentozinho aqui, ok? Então, tá aí, tá? Lembrando que a força elétrica é sempre em newtons, tá bom, pessoal? A carga é dada em Coulomb e a distância é dada em metros, e você pode encontrar essas unidades aqui, ó, no valor da constante eletrostática, como está escrito aí, ó, 9,0 vezes 10 elevado aqui a 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. É só olhar para a unidade aqui, que é as unidades que vão mandar na nossa questão, tá? No nosso exercício, belezinha? E lembrando que a intensidade, olha só, está escrito bem azulzão aqui, a intensidade da força de interação entre duas cargas elétricas pontiformes é proporcional, como eu falei para vocês, ao produto do valor dessas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Entendido, pessoal? Isso daí, lembrando, força é o que, jovens? Força é uma grandeza vetorial. Além da intensidade, que é o nosso módulo, que é o valor numérico em newtons, também tem direção e sentido. Fechado? Sabe o que é vetorial também, pessoal? O campo elétrico. Por que a gente tem essa interação? A nossa força de interação, graças a essa região que é criada em volta do corpo carregado, chamada de campo elétrico. Então, a interação de força ocorre dentro do campo elétrico que é gerado pela carga. O campo elétrico, gente, também é uma grandeza vetorial, ou seja, a gente tem intensidade, tem direção e tem sentido. Diferente da força, você pode perceber aqui, olha só, que diferente da força, a gente pode calcular dessa forma aqui também o nosso campo, que ele vai ser a força dividido pelo valor da carga de prova, tá certo? Ou também o campo, ele pode ser o quê? O valor da carga que gera, dividido pela distância ao quadrado, e não esqueçam da constante eletrostática no meio, tá, pessoal? Então, você pode calcular o campo dessas duas formas. Dependendo da carga que gera o campo, e 2, com a força de interação e a carga que você coloca para testar o campo. Belezinha? Quando você vai fazer, olha só, vou colocar aqui para vocês, quando você faz o desenho aqui do campo, o que acontece? Ó, a força, geralmente quando tu faz o desenho da força, tu faz em cima das duas cargas que estão interagindo, porque a força surge em pares, certo? E o do campo, apenas da carga que gera o campo, tá, gente? Como vocês podem perceber aqui, ó. Aqui, ó, o campo gerado por essa carga, você pode ver a setinha. Quando você pega a carga de prova aqui, ó, tá vendo? A gente coloca dela em cima da força e o campo. Professora, cadê a seta de força das outras? Tem. Não foi colocado aqui, mas tem. Aí a de campo você coloca nesse, tá? Quando é positivo, gente, é campo de afastamento. Quando é negativo, é campo de aproximação. E isso é independente do sinal da carga de prova. O sinal da carga de prova, ele vai apenas te ajudar para quando você quiser desenhar o quê? Os vetores de força, que é de interação, que você precisa das duas. O campo, tu apenas precisa da carga que gera afastamento ou aproximação. Belezinha? Entendido isso? E aqui, olha só, no interior de uma esfera, a gente tem que a superfície dela fica carregado e o interior não fica. É por isso que na distância, quando a gente trabalha o campo de uma esfera, você acrescenta o tamanho do raio aqui. Belezinha? Ok? Pessoal, lá na eletrostática, os movimentos das cargas, lá nos condutores, a gente faz o campo, a interação, certo? É tudo bagunçado esses movimentos. Quando você orienta o movimento dessas cargas dentro do campo, elas estavam todas embaralhadas, agora elas vão no sentido específico. Ah, professora, agora a gente vai, por exemplo, do positivo para o negativo.
Tu não está orientando o movimento das cargas? Tá. Como é que você faz para orientar, gente, o movimento de cargas elétricas no condutor? Você vai estabelecer algo chamado de diferença de potencial, certo? Ou seja, naquele ponto tu tem um potencial, aí tu vai ter o trabalho da força para movimentar essa carga dentro do campo, e quando este movimento é orientado, a gente tem a chamada corrente elétrica. Então a corrente elétrica é o movimento orientado dos campos, tá, gente? Lá das cargas dentro do campo. E a gente tratou isso na nossa aula 13, certo? Então aqui ó, a gente tem esse movimento orientado dessas cargas. Movimento desorientado, eletricidade estática. Movimento orientado das cargas, eletrodinâmica, certo? Ou eletricidade dinâmica, tá bom? Porque o que vai causar um movimento aqui, ó, dessas cargas nesse campo é a nossa diferença de potencial. Entendido isso, pessoal? Fechado? Aí a gente tem a corrente elétrica, tá? Orientou o movimento, você tem corrente elétrica. O que nós temos que lembrar também sobre a corrente elétrica aqui na nossa revisão? Bom, a gente tem ela de dois tipos, que é a contínua, certo? Que é um valor único, e alternada, em que ela vai por ciclos, certo? Essas cargas se movimentam por ciclo. A diferença é o quê? Que a contínua é mais para pequenos aparelhos, quando você quer fazer um carregamento de um celular, por exemplo, né? Alguns aparelhos eletrônicos que utilizam nossos carregadores e tudo mais. Mas quando você quer transmitir a longa distância, você precisa utilizar corrente alternada, com um ciclo aqui de oscilação de 60 Hz por segundo, tá? Aqui, pequenos aparelhos, aqui, alta tensão e transmissão a longa distância. Fechado? Bom, o que a gente pode ver também em relação a isso, tá? Como é que eu calculo, pessoal, a intensidade da corrente elétrica? Eu vou precisar... Eu não falei para vocês que é movimento de cargas? Então, eu vou precisar do quê? Dessa quantidade de carga que passa nesse condutor e o tempo que eu estou utilizando essa diferença de potencial. Então, a gente sabe que o movimento ordenado das cargas só existe quando tem diferença de potencial, ok? Então, se tu sabe ali, ó, a quantidade de carga por segundo, tu tem a corrente elétrica naquele condutor, que é coulomb por segundo, que é dado em amperes. Tá certo? Entendido isso? E aqui, ó, só para a gente ver aqui um exemplozinho, uma pilha seca. Uma pilha, pessoal, e outras baterias são armazenadores de carga, que você vai doar essas cargas, né? Doar para o teu circuito quando você precisa com que ele funcione, tá? Então, cada material aqui, uma bateria, uma pilha, é feito de um certo material para a gente conseguir armazenar essas cargas, belezinha? Eu falei para vocês que para ter corrente tem que ter diferença de potencial. Então, qualquer equipamento para funcionar, você tem que fazer o quê? Ligar ele a uma tensão elétrica, né? Os nossos volts. E a gente tratou isso lá na aula 14, pessoal. Então, nós vimos que a definição da tensão elétrica, que eu vou colocar para vocês aqui agorinha, é a diferença do quê? De energia estabelecida entre dois pontos que motiva a movimentação de cargas elétricas, gerando a nossa corrente elétrica. Então, aqui, ó, falando aqui primeiramente, a nossa tensão é a energia total que sai, dividido pelo quê? Pela carga. Sabe quem trabalhou isso também? Ohm, tá, pessoal? Ohm estabeleceu ali umas leis para trabalhar a questão da tensão, da resistência, ok? E a primeira que a gente tem é essa daqui, ó, a tensão, que você pode chamar de V ou de U, que também é bacana, né? O RI, que é o quê? Tensão é resistência vezes a corrente, ok? Se tu tem a resistência do nosso resistor ou do nosso componente, multiplica pela corrente, você tem a tensão. Fechado? E aqui só para a gente ver, tá bom? Aqui é quando essa nossa resistência é contínua, né? E aqui é quando não é contínua. Tem uma forma mais fácil de lembrar? Tem, pessoal, utilizando esse belo triângulo aí, onde o nosso V é a nossa tensão, o nosso R é a nossa resistência, certo? E o nosso I é a nossa corrente. Então, tudo que você está aqui na mesma linha, multiplica. Tudo que está assim na vertical, divide. Então, o V está aqui,
O V é igual ao quê? R vezes I. Por que R vezes I? Porque eles estão na mesma linha. Agora, se eu pego aqui o R e olho para a vertical, sobrou quem? O V e o I. Então, o R é igual a V dividido para I, certo? Tu escolhe uma letra. Se as outras duas que sobrou tá na horizontal, é multiplicando. Se as outras duas que sobrou está na vertical, tu faz o quê? Divide. Olha só que são as combinações que a gente pode fazer. Tá, pessoal? Belezinha? E aqui, olha só, vou colocar aqui algumas combinações para vocês verem, ó. Pinta uma, faz as outras, olha só. Aqui que é a nossa corrente, né? Então, as outras duas dividem. Fechado? Entendido? Ok? E aqui, ó, só pra gente ver, eu coloquei um circuitozinho básico pra gente fechar, que é o nosso sentido de corrente, tá? A gente tem aqui a corrente que ela é convencional, tá bom? Que a gente vai do positivo pro negativo. E você também pode trabalhar o sentido real da corrente, né? Que é o sentido ali dos nossos elétrons, tá? Então, só pra gente ver que existe o convencional e existe o real também. Belezinha, pessoal? Fechado? Depois aí estamos de volta com mais conteúdo de física, tá? Até mais!